E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, hoje eu tô com um carro diferente aqui para fazer um tutorial para vocês. Esse aqui é um Corsa Classic 2001 e ele tá com um problema no limpador de para-brisa. A função temporizador e a função de primeira velocidade não apresenta nenhum funcionamento aqui, né? Quando a gente liga a chave. Ele só funciona quando liga a segunda velocidade. E aí, se você desliga, ele também ele para no meio do caminho, né? Então eu vou tentar desmontar aqui. Já testei a chave tá normal. Então deve ser alguma coisa ali relativa ao motor mesmo. Então vou tentar desmontar e já aproveito para mostrar para vocês como que desmonta o sistema de limpador de para-brisa do Corsa, né? Dessa linha 2000, 2001. E aí vamos ver se a gente consegue consertar esse problema de forma fácil. Vamos lá. Bem, para desmontar, tirar o motor do limpador, a gente vai ter que sacar os dois braços, né? Essas duas proteções aqui, tirando os parafusos Phillips que prende ela, né? Tem um aqui, aqui, no meio e na outra extremidade lá. Tirar então os braços, sacando a tampinha aqui, ó. Acho que são parafusos 12 ali, pelo que eu tô vendo. E aí, conforme eu for desmontando aqui, eu vou mostrando para vocês. Bom, e para sacar os braços, né? Na verdade, as porcas que prendem os braços aqui são 13 milímetros e não 12, como eu achei. E aí, para você retirar o braço aqui, o conjunto todo, o esquema é colocar uma chave de fenda embaixo, fazer uma alavanca até soltar o braço, né? Se com uma força não soltar, você bate aqui na extremidade com cuidado, dá umas pancadinhas com o martelo, que aí ajuda a soltar os braços. Então vamos continuar a desmontagem. Ao contrário dos outros veículos, né? Da linha Volkswagen, por exemplo, que o sistema motor é bem exposto, esse aqui é o contrário mesmo. Ele é bem protegido, ó, tem uma capa plástica que fica por baixo daquela grelha vazada, né? Que esconde todo o sistema elétrico aí do motor e sistema mecânico para proteger contra chuva e poeira, né? Tanto que vocês veem que toda a terra, poeira aí acumulada de anos, ela fica na borracha do vidro, fica na capa, mas não passa para baixo onde está o mecanismo aí, né? Então agora eu vou remover aqui essas duas porcas que seguram os braços pivotantes aqui, para depois tirar essa borracha aqui, né? A gente pode já tirar agora. E aí chegar no motor do limpador. Então, vamos lá. Bom, quando eu desmontei aqui aquela capa, né? Tinha muita terra aqui, que na verdade é o final do vidro aqui, vidro dianteiro, né? E aí eu notei que essa guarnição aqui, ela tá, ó, faz um tempo aqui que ela tá fora do lugar. Provavelmente alguém foi tentar limpar, alguma coisa assim, e desencaixou essa guarnição. Então depois eu vou voltar lá no lugar, limpar aqui com um pano úmido também, né? E aí eu já retirei as duas porcas aqui, que são porcas de plástico, que prendiam, só davam a firmeza aqui nessa capa, né? Nos pivôs. E eu utilizei uma chave fixa 24. Então agora eu vou retirar essa capa para chegar ali no motor e ver como é que a gente vai desmontar o motor. Pessoal, para retirar essa capa aqui, ela é só encaixada, né? Então, aqui já está desencaixada, mas é só você puxar na direção do motor aqui, que ela sai de baixo aqui do vidro, né? E desencaixa dos pivôs. Aqui a gente tem acesso a duas coisas. Primeiro, a troca do filtro do ar-condicionado, né? Que vai precisar ser trocado, já está bem sujo. E também a lubrificação dos braços aqui do capô, que é interessante fazer porque eles só fazem quando você compra o carro, quando o carro é montado, né? Então, vou colocar um pouquinho de graxa ali só para manter lubrificado. E aí aqui a gente já tem então
original GM ainda, número 22107719. E aí, para soltar esse motor, basta a gente pressionar aqui essa trava, tem uma trava aqui no chicote, né? Pressiona aqui, a tomada já solta, certo? E aí o motor ele é preso por essa porca aqui, que é uma porca pelo jeito 13 também, que prende aqui o braço principal do motor, né? Nos braços oscilantes aqui do limpador, e por esses 3 parafusos sextavados que devem ser pelo jeito aqui, de 8 milímetros. Fazendo isso, o motor já sai lá para baixo, né? Eu só não sei se eu vou conseguir soltar aqui e ele vai ter como sair aqui sem tirar o conjunto, mas como esse suporte que ele é soldado na chapa, provavelmente é assim que ele sai mesmo. Então eu vou fazer essa desmontagem agora, desses 4 pontos aqui, vamos ver se o motor já sai na mão. Bom, pessoal, aí é o seguinte, realmente a porca aqui central ela é de 13 milímetros, mas esses parafusos sextavados aqui são de 10 milímetros, certo? Com uma chave L, você consegue retirar bem facilmente. Para retirar os 3, você movimenta os braços aqui, fazendo um pouco de força, você consegue movimentar para deixar ele nessa posição aqui, é o que libera os 3 pontos aqui, né? E aí, o eixo central ele tem uma arruela estrela aqui, que é para evitar que se solte com o movimento, né? Quando está apertado. Então para soltar o motor, você usou nosso instrumento de precisão aqui, dá uma leve batidinha, o motor já sai completamente. E para minha surpresa, olha, com o mínimo de esforço, o motor já está na mão aqui. Agora eu vou dar uma limpadinha nele, abrir para conferir aqui. Segundo um amigo que trabalha no autoelétrico, disse que aqui dentro tem alguns diodos, né, que costumam dar problema e fazer com que os movimentos aí ou percam a velocidade ou parem, né? Então, vou desmontar aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, pelo que eu vi aqui, são arrebites, né? Então, na verdade, a gente vai ter que, com a furadeira, tirar a cabecinha desses arrebites aqui, e depois esses furos que tem na lateral aqui, a gente vai adaptar parafusos estrela ou sextavados nele, que na verdade você vê que já é feito para isso, né? Então, apesar de eles colocarem um arrebite aqui, do lado já tem um furo que se comunica do outro lado da peça, que é para justamente num eventual reparo no motor, eles têm como fechar novamente essa tampa, né? Então vamos abrir aqui, agora com a furadeira, com cuidado, né? Usando uma broca aí de ferro para tirar essa cabecinha aqui dos arrebites, e aí sair essa tampa a gente vê a parte eletrônica aqui do motor, que é um motor da marca Trico, certo? Então original GM ainda, de 2001. Vamos lá, mais um passo então. Bom, pessoal, eu fiz a desmontagem aí do motor para tentar identificar então qual que era o problema que fazia com que só a segunda velocidade funcionasse, né? Aí abri, desmontei ele inteiro usando 2 chaves Torx aqui até 10 e até 20. Primeiro eu removi daquela tampa, né? Vou mostrar aqui. Mostrando um outro motor aqui que eu acabei adquirindo. Essa tampa aqui ela é fechada por arrebites, né? Precisei remover esses arrebites para poder acessar aqui essa parte do motor, né? E soltar, poder soltar esse rotor, que é a peça principal aí do motor, né? E aí, soltando esse rotor, a gente solta essa parte aqui das escovas, né? Que dão um contato elétrico com o rotor e que fazem a alteração de
de rotação aí do motor, né? Esses componentes aqui são dois resistores e dois transistores, eles estão bons. Testei com multímetro, estão apresentando a mesma medida, né? Então não é o problema. Mas as escovas estão um pouquinho gastas, como era de se esperar, mas estão num tamanho bom. Aí, conversando com o mesmo amigo lá que trabalha em autoelétrico, ele falou que geralmente o problema, quando não está nos componentes, é no próprio rotor. Aqui, ó, vocês podem ver em cada ponto dessas chapinhas do rotor, chapinhas de contato, né? São ponteadas os fios de cobre do enrolamento. Ele falou que o problema comum é que essa ponteada que é feita aqui, ela se solta com o tempo, né? Então ocorre mau contato aqui nessas chapinhas, né? E esses mau contatos é que fazem com que o motor não funcione direito. Então ele me indicou um senhor que faz um reparo aqui em São Carlos. Eu vou levar essa peça aqui, pedir para ele analisar, ver se tem algum problema de um ponteamento aí mal feito ou com falha, né? E depois eu mostro o resultado para vocês em outro vídeo, caso der certo. Mas, como eu preciso estar com o carro funcionando, eu dei um pulinho no desmanche e consegui encontrar esse motor aqui, que é original, usado, né? Por R$50. Então, assim, pelo preço que eu ia gastar um novo, recondicionado, aqui eu achei o mais em conta, R$150. Então, foi realmente um achado, né? Vou dar uma limpeza geral, já testei, ele está perfeito, está funcionando normalmente. Eu vou instalar esse motor, então, para substituir o que está com defeito. E aí, eu mostro o processo de remontagem para vocês e, se der certo, o conserto desse motor original aqui, eu também mostro em um outro vídeo, beleza? Então, vamos continuar. Aí, recomeçando a montagem, é o seguinte, eu coloquei as 3 porcas 10 milímetros para prender o motor na carcaça e, aliás, os 3 parafusos, né? E aí a porca 13 milímetros aqui no eixo, né? Para você poder apertar essa porca, você precisa travar aqui, ó, com uma chave, pode ser uma chave L, para você virar a chave fixa aqui e o braço não acompanhar junto. Senão você acaba não conseguindo apertar. Então você trava aqui, esse eixo aqui, ó. Esse eixo ele vai bater nessa chave L aqui 10 milímetros e vai travar o motor para que você consiga apertar essa porca 13 aí. Então é um macete aí para fazer a remontagem do motor. Liguei também o chicote elétrico, né? Testei e tá tudo ok. Bom, pessoal, então, como eu falei, já fiz a limpeza do vidro aqui, encaixei aquela guarnição que estava desencaixada, né? Fiz também a troca do filtro do ar-condicionado. E agora eu vou passar a fazer uma finalização aqui engraxando as hastes, né? Que foram encaixadas ali no pivô. Então uso uma graxa automotiva normal, né? Pega um pouquinho com o dedo. Basta você inclinar a haste e fazer a lubrificação nesses 3 pontos. Então você pega um pouquinho de graxa aí no dedo mesmo, né? Como eu estou fazendo aqui. E raspa por baixo aí dos encaixes desses pivôs, né? Isso aí vai fazer com que o funcionamento seja muito mais liso e uniforme, né? Do sistema sem ter nenhum atrito indesejado ali. Aí a gente usa um pouquinho mais de graxa para fazer o outro lado, né? Processo simples, vai raspando por baixo e a graxa vai entrando. Faz a volta que você puder. Se é para facilitar, dá para girar um pouquinho, inclinar um pouquinho a haste assim, você consegue fazer a graxa entrar melhor nos pontos aí, né? Dá uma mexidinha também, ela vai entrando. Mas depois com o movimento também acaba de espalhar essa graxa. E aí, no último ponto, da mesma forma, coloca um pouquinho de graxa, né?
só para dar uma aliviada aí no atrito. E dá uma giradinha e tal, só para confirmar. Vai ficar bem mole, né? Que é o objetivo mesmo. E aí depois disso, eu vi também 2 outros pontos, como eu falei para vocês, que são os pontos da dobradiça do capô, né? Tem esse aqui, no lado direito, que é bem próximo ali à articulação, e do outro lado, né? Bom, pessoal, o trabalho finalizado. Montei os 2 braços aí do limpador, né? E funcionando. Antes só funcionava a segunda velocidade, agora deixei no temporizador, né? Mas para ilustrar aí para vocês. E eu vou dar uma dica, 2 na verdade, bastante importantes aí na montagem final. A primeira é na hora de colocar o eixo, né? Os braços no eixo aí, no pivô, né? Você vai posicionar o braço de uma forma que ele fique no descanso, ele fique um pouquinho angulado para cima assim. O ideal seria se ele ficasse horizontal, né, para ficar bonito e tal. Mas por que você não pode deixar ele na horizontal nesse carro em específico, né? Primeiro, é o seguinte, quando você faz a montagem, ele fica horizontal, no temporizador ele funciona perfeito, no descanso ele para alinhado. Só que quando você usa a segunda velocidade, pela própria força do motor e da inércia do movimento, o braço ele não vai descansar na horizontal, mas ele começa a passar do limite. Então ele chega a bater aqui, tanto que ali no meu dedo não dá para ver, mas tem uma marquinha, porque o primeiro alinhamento que eu fiz foi na horizontal, né? E aqui, ó, também pega, olha só. Tem outra marca aqui, né? Então, para não ocorrer esse problema, e aí ficar o limpador na segunda velocidade batendo no batente aí da borracha, né, fazendo barulho, você tem que regular ele com uma angulação um pouquinho acima dessa horizontal. Aí, olha, então dá para ver ali que quando ele volta, ele para mais ou menos aqui, né? Tirar o dedo aí para não prender o dedo. E vamos ligar a segunda velocidade, vocês vão ver que ele vai fazer um movimento. Olha como ele desce um pouco mais, ó. Ele passa um pouco daquele ponto de descanso comum, né, que estava no temporizador. Então é justamente por isso que tem que, primeira velocidade, ó, que tem que deixar ele nessa angulação aqui, certo? E a segunda dica é o seguinte, quando você vai montar o braço no pivô, você vai rosqueando bem devagar a porquinha e vai vibrando a haste para ela encaixar nos dentes, né, naqueles frisos que tem na ponta do pivô. Não vai apertando já de uma vez sem fazer esse movimento. Por quê? Se você, por acaso, apertar a porca 13 milímetros, né, sem fazer esse movimento e fazer o braço encaixar nos frisos, provavelmente você vai comer o friso aí do pivô, fazendo com que depois, com o torque aí do movimento, vai gastar esse friso e aí um dia você vai ligar, só vai funcionar um dos lados. Por quê? Porque a rosca ali, o friso, né, aquele encaixe que é para travar, ele comeu, gastou, né? Então você vai colocar o braço e rosqueia umas 2, 3 voltas da porca, e aí você dá uma vibradinha com a haste com a mão assim, né? Dá uma vibrada para cima e para baixo. Aí você vai sentir que ele dá um toque, ele encaixou no friso. Aí você não vai ter problema nenhum. Você aperta, aperta firme, sem forçar muito, também para não espanar a rosca, né? E tá pronto o serviço. Então eu espero que vocês tenham gostado aí. O trabalho durou mais ou menos 2 horas, né? Desde a desmontagem até a montagem. Eu descontei o tempo que eu desmontei o outro motor que estava com problema, porque no fim a gente ainda não conseguiu repará-lo, né?
mais montagem e desmontagem do sistema, umas 2 horas de serviço. Com esses passo a passos aí que eu passei para vocês, vocês conseguem trocar de forma tranquila. E esse serviço eu tinha cotado, né, mão de obra, R$80, só para mão de obra disso, então a gente economiza aí uns R$80, beleza? Um abraço a todos vocês aí e até o próximo vídeo. Até mais.